Glórias a Deus. Hoje, nós vamos falar a respeito de coisas na nossa vida que precisam ser tiradas porque elas estão drenando as nossas forças. Muitas das vezes na vida a gente gasta tempo com muita coisa que não vai surtir efeito nenhum, mas está lá na vida da gente. Você está esquentando a tua cabeça, está se sofrendo, né, com alguma coisa que já poderia ter sido tirado e por alguma circunstância da vida você deixa lá. E está sofrendo à toa. Amém? Então essa é a proposta de hoje. Tá? Então o tema dessa mensagem de hoje é: elimine da sua vida tudo aquilo que rouba as suas forças. Amém. Elimine da sua vida tudo aquilo que rouba a sua força. Abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Quem achou, diga amém. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Quem achou, diga glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. É um versículo muito conhecido. Até mesmo quem não é crente conhece esse versículo e costuma dizer, né, citar esse versículo. O problema, a dificuldade é entre falar e colocar em prática, é que está o problema, né? Mas vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 4, no verso 7, vamos ler juntos? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira. Combati o bom combate, acabei a carreira. Desde o início dessa sequência de mensagens, eu tenho falado que Deus ele tem um propósito macro. Deus tem um propósito para o mundo. E dentro dessa proposta, desse projeto de Deus para o mundo, para a humanidade, em alguma parte desse projeto, em algum momento desse projeto, nós fomos incutidos. Só que para nós realizarmos o ministério, o propósito que foi preparado para o propósito de Deus, a gente precisa colaborar com Deus para que o propósito dele na nossa vida também seja cumprido. Por exemplo, uma pessoa que está doente, ela não pode cuidar de outra pessoa que está doente. Quem cuida de doente é quem está são. Não é verdade? Eu estou bem, estou forte, estou robusto, estou saudável, então eu posso cuidar de alguém que precisa dos meus conhecimentos. Então, o que acontece hoje? Nós vemos muita gente querendo ajudar as pessoas, ser profeta na vida das pessoas, ser instrutor na vida das pessoas, quando, na verdade, a própria vida dela é um turbilhão de problemas, coisas que não foram resolvidas antes. Ou ela quer muito ajudar, ela tem um coração muito voltado para as coisas de Deus, a pessoa que ama a Deus, que ama a obra do Senhor, queria fazer algo grande para Deus e não consegue, porque não resolveu seus problemas, não chegou à posição, ao patamar que Deus queria que ela estivesse, então ela até faz, mas ela faz de maneira limitada, de maneira pequena, pouca, simples, porque é o que ela pode fazer. Mas pode fazer assim por quê? Porque lá atrás ela não tomou as decisões certas. Ou se tomou a decisão, não foi até o final, sabotou o projeto e hoje está vivendo daquilo que foi possível fazer. Vocês estão entendendo? Amém. E aí Paulo fala que combati o bom combate e guardei a carreira. Nós temos alguns combates que nós travamos na nossa vida. Todos nós. Não é um, não é dois, não é três, nós temos alguns combates que a gente trava na vida. Seja na área acadêmica, seja na área profissional, seja na área familiar, seja no relacionamento com os nossos parentes. A gente tem problemas que a gente encara todos os dias. Só que tem problemas que valem a pena nós nos envolvermos com ele e tem problemas, tem pessoas que não vale a pena nós ficarmos envolvidos com ela. Limitados, travados junto com o problema dela, porque não vai nos trazer um bom resultado, e pelo contrário, vai nos limitar, vai nos impedir de chegar à posição que nós temos que chegar. Até aqui, amém? Amém. Aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a vida de Paulo. Paulo fala que ele combateu o combate, ele guardou a carreira. Uma coisa que Paulo fazia era não perder tempo com aquilo que não era proveitoso.
E nessa de não perder tempo com aquilo que não era proveitoso, olha o que Paulo fez ao longo da vida dele. Assim, uma sinopse bem pequenininha. Paulo dedicou 14 anos da sua vida às viagens missionárias. Percorreu cerca de 15 mil quilômetros. E olha que 15 mil quilômetros era a pé, ou era de mula, ou era de navio. Mas grande parte dessas obras, dessas viagens que ele fez a pé. Então você imagina que é uma pessoa, né, viajar 15 mil quilômetros pregando a palavra, levando a palavra. Né? Então Paulo viajou 15 mil quilômetros e enfrentou todo tipo de dificuldades em seu trabalho para Deus. Ele foi assaltado, açoitado, ele foi apedrejado, Paulo foi preso várias vezes, Paulo sofreu várias surras, Paulo naufragou, Paulo se sentiu traído algumas vezes, Paulo teve momentos de fome, de frio, noites, né, mal dormidas, né, dormindo ao léu ou dormindo em lugares que até tinha abrigo, mas não tinha uma cama confortável para ele dormir. Né? Muitas das vezes estava exposto a perigos, né? Muitos momentos ele estava solitário em meio às suas viagens. E Paulo foi um homem que Deus usou para escrever inúmeros livros da Bíblia. Paulo foi o homem que mais escreveu. Paulo foi aquele homem que Deus levantou para doutrinar a sua igreja. Mas por que é que Paulo fez todas essas coisas? Porque Paulo não perdia tempo com aquilo que não era proveitoso. Isso eu trago primeiramente para a minha vida. Eu estava conversando com a minha esposa, quando estava terminando de preparar essa mensagem, e eu falei para ela assim, foi hoje que a gente conversando, eu falei assim, Simone, estava lá preparando as palavras, mas toda tomava uma lambadinha nas costas. Por quê? Não pense você que quando a gente está preparando uma mensagem, a mensagem não corta para cá. A palavra fala que a Bíblia é como uma espada de 2 gumes. Ela corta para lá e corta para cá. Mas antes de cortar para aí, ela corta aqui. Porque quem está preparando a mensagem está tomando as primeiras clicadas do Espírito Santo. E eu vi aqui nessa mensagem que a gente está ministrando hoje, que eu também, assim como vocês, eu também tenho coisas que eu ainda preciso colocar em ordem na minha vida. Porque eu tenho um ministério a cumprir, eu tenho coisas que eu quero alcançar. E para eu alcançar, para nós alcançarmos, a nossa vida tem que estar alinhada com o propósito de Deus. Até aqui, amém? Amém. Então veja bem, diga comigo, Paulo só fez coisas grandes, só foi esse grande homem, porque não perdia tempo com coisas que não eram úteis. Paulo não gastava tempo com o que não contribuía para a conclusão ou o foco da sua vida e ministério. Paulo não perdia tempo com coisas que não contribuía para a sua vida e para o seu ministério. E quando falo coisas, às vezes também pessoas. Porque tem pessoas na vida da gente que é um atraso de vida. Ou são âncoras, bem lembrado, âncoras. 2 Timóteo capítulo 4, no verso 14, olha o que acontece lá. Paulo escreve assim, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. Por que eu trouxe essa palavra aqui já no início dessa mensagem? Porque perceba que Alexandre foi um homem que chegou na vida de Paulo para ajudá-lo no ministério. Ele ouviu falar de Deus, ele recebeu a mensagem, ele recebeu a instrução, não como outras pessoas receberam, como por exemplo João, como Timóteo, mas ele também recebeu a mensagem. Só que ele recebeu a mensagem não com coração puro, com coração voluntário, como deveria ser. E por não ter recebido a mensagem com coração puro, com coração voluntário, com o passar do tempo, por não estar em conformidade com a palavra, o espírito que estava em Alexandre começou a causar danos no ministério e na vida de Paulo. E aí eu imagino agora que Paulo, muito triste, muito aborrecido com o que estava acontecendo, ao ponto de, na sua carta a Timóteo, dizer, olha,
aquele camarada, aquele irmãozinho lá, está me trazendo tanto problema que eu vou entregá-lo na mão de Deus. E é aí que eu quero chegar com você neste momento. Tem pessoas que você esgota suas forças com problemas e com certas situações que não vai adiantar. Então, ao invés de você ficar gastando energia com aquilo, apresenta para quem? Apresenta para Deus. Paulo poderia mantê-lo do lado dele ali e falar assim, vamos lá, vamos fazer isso aqui. E ele ficar minando o ministério de Paulo, falando mal dele para outras pessoas, atrapalhando a obra que tinha que ser feita. Mas o que Paulo faz? Paulo, ao invés de ficar esquentando a cabeça, murmurando, reclamando, choramingando, dizendo assim, eu não tenho a ajuda necessária, ele colocou Alexandre Latoeira onde? Na mão de Deus. E o Espírito Santo talvez essa noite está dizendo para você, você precisa acreditar que se você colocar na minha mão, eu dou a resposta que você precisa. Se você parar de esquentar a cabeça com coisas ou pessoas que não te trazem saúde, Deus vai cuidar dessa situação para você. Quem sabe já houve coisas na sua vida que te fez adoecer, porque você ficou esquentando a cabeça com alguém que não queria ser ajudado, alguém que não queria andar com você, alguém que não correspondia à sua expectativa. E o Senhor está dizendo para você aqui hoje, para a glória do meu nome, para de dar valor àquilo ou alguém que não dá valor a você, alguém que se recusa a andar com você, a andar segundo aquilo que eu propus para a sua vida. Deixa de lado aquilo que te atrapalha de crescer no mundo espiritual. Deixa de lado a pessoa que não soma com você lá no seu trabalho, lá no seu propósito, lá na sua empresa. Larga de mão aquela amizade que ao invés de colocar você para cima, está sempre fazendo alguma coisa para colocar você para baixo. Tem pessoas que não vale a pena tê-las em nossa vida. Você concorda comigo? Amém. É problema. Tem pessoas que, por mais que você se dedique a ela não quer mudança. Ela não quer andar com você. Ela não acredita no que você acredita. Ela não está disposta a pagar preço junto com você. Ela até quer desfrutar daquilo que você pode proporcionar, mas ela não quer pagar o preço necessário, ela não quer somar com você nesse negócio para que a vitória chegue na sua vida. Então, você vai ficar esquentando a cabeça com alguém que está minando seu ministério? Você vai ficar esquentando a cabeça com alguém que está minando o seu negócio? Você vai esquentar a cabeça com alguém que está minando a sua família? Você vai ficar esquentando a cabeça com alguém que está fazendo você ficar enfermo? Faça como Paulo, coloca na mão de Deus. Uma certa feita, eu e minha esposa vivemos uma determinada situação na nossa vida que a gente quase que bateu com a cacholeta. E a gente estava ficando tão enfermo que a gente ficava assim, um dormia um pouquinho, o outro dormia, um dormia e o outro tomava conta do um. O um levantava e tomava conta do outro, porque os dois estavam passando mal direto. Com preocupações, com desgaste, com coisas que não nos acrescentou em nada. Aí um belo dia a gente estava em casa e detalhe assim, ia chegando a noite, a gente já sabia que já ia chegando o momento, né, de um cuidar do outro. Aí um belo dia eu parei e falei assim, Simone, nessa situação que a gente está vivendo, a gente não consegue mudar essa situação. Porque por mais que a gente fale, as pessoas não vão mudar a mente. E, na verdade, as pessoas estão vivendo a vida delas. É eu e você que está aqui sofrendo. É eu e você que está aqui chorando. É eu e você que está com o coração dilacerado. Só que Deus tem promessa na nossa vida. Não tem? Tem. Deus tem promessa na nossa vida. Deus não prometeu algo assim para gente. Deus prometeu. Então, tudo que a gente tem que fazer é sobreviver. Vamos parar de dar valor a quem não nos dá valor, vamos parar de ficar se preocupando com quem não está preocupado com a gente e vamos viver, porque senão a promessa vai chegar, ou um de nós dois não vai estar aqui para viver a promessa, ou vai acontecer e nós não vamos estar aqui para desfrutar, para testemunhar daquilo que Deus fez. E assim nós largamos de mão, paramos de esquentar a cabeça, isolamos, paramos de pensar, colocamos a nossa mente em outras coisas e o tempo foi passando. Resolveu totalmente? Não resolveu totalmente. A gente ainda está aguardando algumas coisas acontecerem. Mas aquele vendaval, aquela turbulência que nós estávamos vivendo, nós deixamos na mão de Deus. Diga para você mesmo essa noite, Deus, Ele é poderoso para colocar em ordem qualquer terra caótica.
Eu não sei o que você já viveu ou o que você está vivendo. Eu não sei o que foi que o diabo plantou na tua vida para roubar a sua paz. Eu não sei qual foi a aliança que você fez que roubou a tua alegria. Eu não sei qual foi a decisão que você tomou que roubou a paz do teu coração. Mas uma coisa eu quero afirmar para você aqui hoje. Seja circunstância ou seja pessoas, coloca na mão do Senhor e Deus se encarrega de colocar cada coisa no seu devido lugar. Amém? Faça como Paulo, coloca o latoeiro na mão do Senhor. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Eu aprendi uma coisa nessa vida, que a coisa mais doída que existe é quando a gente coloca alguém aos pés de Deus. Às vezes você está falando, a pessoa está olhando no teu olho e está assim. Ela não sabe que aquilo ali é misericórdia de Deus. Porque enquanto você está falando, Deus não está agindo. Ruim para a pessoa é quando você para de falar e coloca o joelho no chão. Sabiam disso? Enquanto você está falando, só você está se desgastando, falando assim, deixa eu resolver. Peraí, Senhor, deixa eu falar mais um pouco aqui. Deixa eu tentar ensinar mais um pouquinho aqui, Senhor. Deixa eu ver se agora a pessoa vai me ouvir, Senhor. E daí eu falo, filho, sai, deixa eu resolver. Quando a gente entende que não adianta mais falar porque não vai resolver, e a gente apresenta, dobra o joelho e fala, Senhor, é igual o crente pentecostal, até aqui o Senhor me deu, Senhor, até aqui eu vim. Eu não tenho como resolver isso porque a pessoa não me ouve. A pessoa é insensata, a pessoa é obstinada. Essa causa não é para mim, foge da minha capacidade. Senhor, eu vou dormir, eu vou comer, eu vou passear, eu vou para o shopping, eu vou jogar bola, eu vou viver minha vida. Senhor, cuida de ciclano, cuida de Beltrano, cuida desse negócio. Irmão, a partir desse momento você começou a resolver o problema. É assim, Tiago. Tudo que Deus quer é que a gente pare de esquentar a cabeça com coisa que não é para a gente esquentar. É só colocar na mão dele. Então, tira da tua vida aquilo que está roubando as tuas forças. Quantas das vezes a gente fica chorando, passa a semana toda angustiado com coisas que a gente não tem como resolver. Recentemente eu vivi uma situação parecida com essa. Me deram algo para eu fazer que fugia, passava da minha capacidade. Por quê? Eu não tinha poder de decisão. Mas a missão estava comigo. A responsabilidade era minha. No final de tudo era o meu nome que ia aparecer. E aquilo ali passou um dia, passou dois, passou a semana, e aquilo ali me angustiando. Teve uma madrugada dessa que eu virei acordado pensando como eu ia resolver aquilo. Aí daqui a pouco pensando que veio, acho que foi um anjo lá do lado da minha que falou assim, acorda aí, vem cá, vamos conversar aqui, vem cá comigo. Aí eu fui lá sentei do lado da minha cama e comecei a falar com Deus. Aí eu senti que ele falou comigo assim, para de esquentar a cabeça com isso. Pare de se preocupar com aquilo que você não vai resolver. A gente costuma dizer para algumas pessoas que trabalham com a gente o seguinte, pode acontecer, nessa situação pode acontecer tudo, como também pode não acontecer nada. E foi justamente o que aconteceu. Quando eu parei de esquentar a minha cabeça, entreguei na mão de Deus, aquilo que era para acontecer, sequer aconteceu. Porque quem tinha poder de decisão, na última falou assim, não precisa fazer mais não. Fique em paz quanto a isso. Ou seja, eu estava esquentando a minha cabeça com algo que nem ia acontecer. E só eu estava sofrendo com aquilo. E quantas das vezes o diabo coloca coisas na nossa vida para roubar o foco da nossa missão. E preste atenção que naquela semana eu tinha uma outra decisão a tomar. Mas aquela situação que eu estava vivendo no trabalho estava roubando a minha paz. Guarde isso que eu vou falar para você, é como acontece hoje em dia, as narrativas que a gente ouve por aí. Cria-se uma conversa, cria-se um jargão, cria-se uma narrativa em cima de um tema,
para tirar o foco de algo que realmente é importante. Isso é uma tática do diabo há muito tempo. E no meu trabalho a gente chama de engodo. A gente cria uma situação aqui fictícia. Eu falo para você que eu vou fazer alguma coisa aqui, mas na verdade eu estou trabalhando aqui. E você fica focado para cá quando você vê que, quando você pensa que eu vou te atacar aqui, eu te ataco por trás. Se chama engodo. E o diabo faz isso. Ele cria situações na vida, cria situações aparentes para que você fique se preocupando com aquilo que sequer vai acontecer. É onde Paulo fala, combata o bom combate. Se nós orarmos e perguntarmos para Deus o que realmente importa, aonde Ele quer que nós estejamos, o que é que Ele quer que a gente esteja fazendo, a gente vai gastar tempo com coisas que realmente valem a pena. Será que o Espírito Santo está falando com você aqui nessa noite? Então, em nome de Jesus, diga comigo, a partir de hoje, eu vou gastar meu tempo somente com aquilo que vai me trazer felicidade. A partir de hoje, eu vou gastar o meu tempo somente com aquilo que está alinhado com o propósito da minha existência. Você pode aplaudir Jesus por isso? Elimine os compromissos e problemas que estão roubando as suas forças. Isso vai garantir o seu bem-estar físico e emocional. Vou ler de novo, hein? Elimine os compromissos e os problemas que estão roubando as suas forças. Isso vai garantir o seu bem-estar físico e emocional. Você precisa atacar as coisas do seu atual desgaste. Quando você vê um gigante, você não pode ficar olhando para ele com medo, ou com medo do gigante. O que você precisa fazer? Atacá-lo. Aí você vai dizer, gigantes, tem coisas simples, que nós vamos colocar aqui agora, que talvez para um é uma coisa muito simples, para o outro é uma coisa muito difícil, porque é questão de personalidade, é questão de preparo para a vida, mas são coisas que, com sabedoria, com a direção do Espírito Santo, todos nós podemos vencer. Você quer ver uma coisa? Vou começar a iluminar para você. Se você tem um problema financeiro, ataque-o, resolva de uma vez. Se tem uma coisa que ajuda muito, contribui muito para a falta de paz dentro de uma família, se tem uma coisa que atrapalha tudo quanto é casamento, é problema financeiro. Então, se você tem uma conta para pagar, se você tem algo que você sabe que é importante, se você chegou uma conta na sua casa que é fruto de algo que você precisou adquirir, pague logo. Não deixe para amanhã, porque vai criar juros, vai se tornar uma coisa que você depois não tem como resolver. Mas tem gente que sabe que tem uma dívida para pagar, ao invés de pagar aquela dívida, ele faz uma outra dívida em cima daquilo. E depois fica, como é que eu vou resolver esse negócio? Ou alguém que tem dinheiro para pagar uma dívida agora e deixa para pagar depois. Só que depois ela perde a sua fonte de renda e não tem mais como pagar. Se ela tivesse pago enquanto ela tinha uma fonte de renda fluindo em sua vida, ela não estaria passando por aquele momento de vexame, de tristeza, de angústia, de vergonha. Então, se você tem uma dívida, quem tem uma dívida, faça o favor de resolver logo. Amém? Aí olha só, se temos trabalhos inacabados, objetivos deixados pelo meio do caminho, vamos resolver isso. Muitas das vezes as nossas causas de dor de cabeça, sofrimento, angústia, são coisas que a gente começa a fazer e a gente não acaba. Outra coisa, aquela conversa que você tem adiado, coisas que você tem que resolver com alguém que você conhece e você fica deixando para depois. Quem sabe não é justamente o falar a verdade, trazer à luz, que vai trazer novamente saúde e paz ao seu coração. Porque tem gente que ela continua fazendo coisas porque ela acha que está tudo bem, sabe? Ela acha que está tudo bem. Eu não estou falando quando Deus manda ficar calado. Eu não estou falando assim, quando tem alguma coisa acontecendo, Deus fala assim, desse caso eu cuido. Porque se Deus falou, deixa que eu cuido, está na boa. Porque quando Deus resolve resolver, o negócio fica sério. Mas eu estou falando de coisas que nós temos que dizer.
Por exemplo, alguém pega e senta numa cadeira que você não quer que a pessoa sente. Vai lá e fala para ela. Uma pessoa falou alguma coisa para você que te entristeceu. Você está com aquela tristeza no coração, aquela mágoa guardada no seu peito. Mas a pessoa nem sabe que te magoou. Vai lá e fala, olha, você fez tal coisa que me magoou. Eu fiquei triste com aquilo. Eu não aceito esse tipo de conduta. Vai lá e resolva. Porque se você não fizer isso, qual é a única pessoa que está sofrendo com aquilo? Você. Sou eu. Às vezes a gente tem problema com pessoas e as pessoas nem sabem que a gente tem problemas com ela. É igual assim, de repente, mesmo aquela pessoa que você chegou no ambiente e a pessoa, quando você chega, a pessoa fecha a cara. Aí você pergunta assim, o que foi que eu fiz com essa pessoa? Não entendo porque toda vez que eu chego, a pessoa sai do recinto, vai tomar uma água, fala com todo mundo, mas não sequer lhe dá um bom dia. A pessoa tem alguma coisa com você, mas você sabe o que é? Não. Tem pessoas que é assim, mas é um problema dela. Ela prefere viver assim. Mas eu e você não sejamos assim. Se a gente tem alguma coisa com alguém, se alguém fez alguma coisa que nos entristeceu, para o bem-estar da sociedade, para o bem-estar do nosso ambiente de trabalho, para o bem-estar da nossa casa, fale, resolva. Isso vai fazer bem para o teu estômago, isso vai fazer bem para os teus rins, isso vai fazer bem para o teu coração. Diga para o teu irmão, isso vai fazer bem para os teus rins, isso vai fazer bem para o teu estômago, isso vai fazer bem para o teu coração. Vai fazer bem para o seu coração. Quando a gente fala, a gente lava a nossa alma. Glória a Deus. Quando a gente fala, a gente se livra de correntes. Sentimentos mal resolvidos são causadores de tumores, de cânceres, sabe? De pressão alta, de angústia, depressão, insônia. E eu tenho certeza que hoje o Senhor nos trouxe aqui para dizer, olha, a sua cura, a sua mudança, a paz que você precisa, começa quando você começar a colocar para fora essas coisas que estão matando você por dentro. Amém ou não amém, igreja? Amém. Outra coisa que nós precisamos fazer, aquele pedido de perdão que tem gerado ansiedade no seu coração. Ou você pedir, ou você provocar o perdão daquela pessoa. Se tem alguma questão que você precisa se resolver com alguém, vá lá resolver. Não fique guardando isso. A gente sabe aqui, acho que aqui todo mundo sabe as consequências do não liberar perdão, ou do não pedir perdão por alguma coisa que foi feita. A gente fica travado no mundo espiritual, a gente prende as pessoas no mundo espiritual, bênçãos ficam retidas porque nós não pedimos perdão por algo que nós fizemos, ou quando a gente não libera perdão sobre a vida de alguém que nos magoou. Então sejamos sábios, vamos fazer uma boa escolha, vamos a partir de hoje perdoar quem nos magoou e vamos pedir perdão a quem nós magoamos, para que nós tenhamos paz nessa vida, para que as portas sejam abertas na nossa vida, para que nós venhamos dar oportunidade para que as pessoas vivam em paz e nós também, a gente também vive em paz. É isso que Deus está tratando conosco aqui nessa noite. Deus quer que a gente viva uma vida de paz, de crescimento, de abundância. E são coisas pequenas na nossa vida que fazem com que a gente fique preso no passado, preso em sentimentos, em mágoas e tristezas. E Deus não tem isso para você. Amém? Diga assim, Amém. Deus tem algo melhor para mim. Amém. A mudança da minha vida só depende de mim. Oh, glória. Quer combater o bom combate? Quer combater o bom combate? Vamos lá. Terceira coisa. Deus não lhe dará mais se você não souber administrar o que você tem hoje. A gente diz que Paulo andou 15 mil quilômetros, escreveu mais de 13 livros na Bíblia.
plantou, fundou igrejas. Porque Paulo não perdia tempo com coisas que não eram frutíferas. Mas Paulo também, tudo que ele pegava para fazer, por menor que fosse, ele fazia bem feito. Ele se dedicava. E Deus tem uma palavra que diz assim: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Às vezes, a gente deseja ser grande. Às vezes não. Nós desejamos ser grandes. Seja na vida profissional, seja na nossa vida ministerial, a gente deseja ser grande. Mas como Deus vai colocar coisas maiores na nossa mão, se coisas simples, e aí vamos falar aqui, por exemplo, dessa obra que está iniciando, se com coisas simples que Deus coloca na nossa mão, a gente não consegue levar até o fim. Paramos por alguns percalços da vida, ou se pegamos para fazer, fazemos do jeito que dá. E não é assim. A gente sabe quando a gente deu o nosso melhor. A gente sabe quando o resultado não foi satisfatório para quem esperava algo da gente, mas a gente sabe no nosso interior que a gente deu o nosso melhor, ou eu poderia ter feito melhor do que isso. A gente sabe ou não sabe? A gente sabe. E Deus sabe. E tudo que Deus coloca em nossa mão é um teste para o nosso crescimento. Guarde isso no seu coração. Tudo que Deus permite que você viva, por menor que seja a tarefa que Deus confia em suas mãos, é um teste para o teu crescimento, para o meu crescimento. O inimigo ele vai trabalhar de todas as maneiras para que aquilo que a gente pega para fazer, que a gente pegar para fazer, não seja feito com excelência. Mas nós não seremos assim. Tudo que o Senhor der em minhas mãos, tudo que o Senhor der em suas mãos, nós vamos dar o nosso melhor. Essa palavra é verdade? Porque se essa palavra é verdade, eu tenho certeza que coisas grandes nós vamos alcançar. Amém? Amém. Olha só. E aí, para realizar coisas grandes, a gente precisa eliminar algumas coisas da nossa vida também. Jogue fora aqueles papéis inúteis. Coisas que fazem você lembrar de situações tristes e que travam você na sua vida funcional. Tem coisas que a gente guarda, eu estou falando aqui de papel, mas há lembranças que estão ali, ó. Alguma coisa que deu errado no passado. Uma foto, uma cartinha, um bilhete, um e-mail, alguma coisa que quando você bate o olho naquilo, te gela, né? Te gela, gela você, gela o teu coração. Mas por algum motivo você nunca eliminou isso. Está lá na sua gaveta. Já viu aquelas pessoas que gostam de sofrer? Eu conheço muita gente que é assim. Toda vez que olha para aquele papel, oh meu Deus, olha para aquela foto, oh Jesus. Aquilo faz sofrer. Você acha que Deus quer você sofrendo? Você acha que Deus quer que você fique olhando para coisas que te trazem tristeza? É a mesma coisa que a pessoa fica pegando lá um atestado de óbito. De mês em mês vai lá pegar o atestado de óbito, que alguém que ela amava muito fica lá olhando para o atestado de óbito. Tem foto na sua vida que é um atestado de tristeza e angústia. Tem cartas, bilhetes, sabe? Coisas que você recebeu de alguém numa passagem por um trabalho, numa equipe, e que aquela equipe, por algum motivo, aquilo fez mal a você, houve uma ruptura, algo que magoou você. Tira aquilo da tua vida. Tira os papéis, tira os amuletos, tira as lembranças que travam você no mundo espiritual. Combati o bom combate. Tem coisa que você talvez esteja permitindo estar na sua vida, que Deus já falou para você, para tirar há muito tempo. Mas às vezes por pena, às vezes por saudosismo, às vezes porque você amou muito, você permite que aquilo esteja lá. A pessoa não está mais com você,
A pessoa não soma com você, a pessoa não está se preocupando com você, mas você guarda aquele bilhete, aquela foto, aquela carta lá na sua gaveta, lá do lado da sua cama, escondidinho lá naquela malinha, guardado lá nas caixinhas da lembrança, tipo assim, quando eu quiser sofrer, né, eu vou botar a música do Roberto Carlos na vitrola, né, e vou abrir essa caixa aqui, vou comprar uma caixa de bombom, vou ficar comendo igual o professor... Aquele professor gigante lá, esqueci o nome, né? Vou ficar comendo chocolate. O professor Aloprado, vou ficar comendo chocolate, olhando para fora, chorando. Tem gente que é masoquista. É o seu caso? Não. Mas eu vou fazer aquela pergunta. Todo mundo aqui já eliminou da sua vida coisas que lhe traz tristeza? Glória a Deus. Eita, gente. Ô, glória. Amém. 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 Porque se a gente mantiver isso guardado lá na gaveta, ou aqui, ó, na caixa da lembrança, sabe o que acontece com você? Você fica limitado no mundo espiritual. Amém? Amém. Jogue fora. Quando você atacar a origem da ansiedade, você vai ter força para ir muito mais longe do que você veio até aqui. A ansiedade não lhe acrescenta nada, só lhe faz desgastar. Aprenda a lidar com os pequenos aborrecimentos do dia a dia. Outra coisa, não deixe que pequenas coisas vá com você para a sua casa. Que é outro problema. A pessoa sai de casa de manhã feliz da vida para trabalhar, para estudar. Aí se aborrece com alguma coisa, com alguma cara feia. Pega aquele lixo e leva para casa. Não permita mais isso. Problemas no trabalho ficam onde? No trabalho. Assim como os problemas de casa ficam aonde? Em casa. Se você leva para casa aquilo que era do trabalho e leva para o trabalho aquilo que era da sua casa, em ambos os lugares você não vai produzir. Você vai chegar no trabalho com a cara amarrada, triste, sabe? Tenso, improdutivo. E as pessoas vão viver com uma pessoa amargurada sem saber o porquê que você está daquele jeito. Porque também você não vai partilhar com as pessoas o teu problema familiar. Porque isso também não é sábio. Amém ou não amém? Não vai partilhar. Agora, vai adiantar você levar aquele problema para o trabalho? Não vai, porque as pessoas que estão ali não vão ajudar a resolver o problema da tua casa. Em contrapartida, aquilo que acontece, aquele aborrecimento com o encarregado, com o professor, com o diretor, com o funcionário, também não deve ser levado para dentro de casa, porque a esposa, o marido, o filho, o pai, a mãe, não tem culpa daquilo do seu dia no trabalho, daquilo que você viveu na sua vida cotidiana. Então a gente precisa fazer separação das coisas. Combater o bom combate é saber qual é a guerra que realmente vale a pena combater. É brigar por aquilo que realmente vai trazer satisfação. Uma certa feita eu falei aqui numa das mensagens, a gente se conhece. E a gente sabe aquele dia que a gente levanta, meio irritado, meio indisposto, querendo pegar o gato pelo rabo. A gente não sabe? A gente sabe. É justamente nesse dia que você tem que dobrar a sua vigilância. Falar menos, se relacionar menos, rir menos. Naquele dia que você se aborrece muito no trabalho, é o dia que você tem que chegar em casa e fazer o quê? Vai dormir. Toma um banho e vai dormir. Algumas poucas vezes na minha vida, eu cheguei em casa e falei, missionário, meu amor, deixa só eu tomar um banho, deixa eu quietinho aqui. Ela, na verdade, ela é muito mais sábia do que eu nessas horas, né? Quando ela fala, deixa quieta, deixa eu quieta. Aí já sai assim, ó. Tá bom. Porque se testar o sistema, fica sério. Sabedoria. Ela sabe agir assim. Isso evita muitos problemas, muitos conflitos. Mas quando a gente não entende isso, a gente fica combatendo, talvez com quem não merece que a gente esteja lutando com ela. Porque aquela pessoa com quem nós estamos discutindo não é o culpado do nosso aborrecimento, do nosso infortúnio. Então a gente precisa ter sabedoria do Senhor em combater aquilo que realmente vale a pena. Até aqui, amém? Amém. Amém. Tira da sua vida
aquilo que está roubando as suas forças. E eu vou encerrando por aqui, porque eu tenho certeza que você já entendeu. Tudo que Deus quer é que nós tenhamos saúde física, emocional e espiritual. E para que isso comece, para que isso chegue na nossa vida, só depende de quem? De nós mesmos. Mudar a nossa mente, mudar a nossa conduta. E uma coisa que a gente precisa fazer é fazer uma faxina na nossa vida. Eu quero que você proponha hoje, ao término dessa mensagem, chegar em casa, fazer uma avaliação e ver tudo que está ruim, tudo que está atrapalhando você de crescer, aquela notinha fiscal que está lá te perturbando, aquela fotinha, aquela lembrança do passado, a caixa das lembranças, aquela pessoa que está roubando a sua paz, você continua insistindo em apostar nela, aquela pessoa, sabe, que não está nem aí para você, você passa para lá e para cá, ela não fala contigo, mas isso está te causando mal, deixe isso para lá. É aquela pessoa que você tem um problema com ela e ainda não foi pedir perdão ou não liberou o perdão para ela. Você sabe o que tem em sua vida que está drenando as suas forças, está roubando a sua paz, está te limitando no seu crescimento. É isso que eu preciso que você faça. É isso que o Espírito Santo trouxe você aqui para ouvir nessa noite. Amém? Amém. Então baixe sua cabeça agora. Queria que você pensasse por 10 segundos. O que o Espírito Santo tratou com você aqui nessa noite? O que você precisa tirar da sua vida para que você volte a ter saúde, para que você volte a ter alegria, para que você volte a ter paz? O que você precisa tirar do seu coração para que aquele mal-estar que você vive, aquela angústia que você tem, vá embora da sua vida? O que é que você precisa tirar da sua vida para que as suas forças sejam suficientes para você concretizar, para você realizar aquilo que você propôs para a sua semana? Só você pode fazer isso. Se você pensou, queria que você colocasse a mão no seu coração agora e nós vamos falar com o nosso Deus. Pai, diante do Senhor nós colocamos a tua igreja. Diante do Senhor eu coloco o teu povo, que está entendendo, Senhor amado, que tem coisas grandiosas para serem feitas em sua vida. E que o Senhor está esperando apenas uma atitude para que essas vitórias, para que essas bênçãos cheguem em sua vida, em sua casa. Pai, eu quero pedir ao Senhor que o teu Espírito Santo ministre o coração desse homem, dessa mulher, desse jovem, desse adolescente, que a mudança está dentro dele, que a força está dentro dela, Senhor. Que basta fazer uma autoavaliação, basta tirar da sua vida, da sua agenda, dos seus pensamentos, do seu coração, aquilo ou aquelas pessoas que estão sendo instrumentos do inimigo para roubar a sua saúde, para roubar a sua paz, roubar a sua alegria. Coisas, pessoas, meu Deus, que têm nos limitado, Senhor amado, em nossa vida profissional, em nossa vida acadêmica, em nossa vida familiar, Senhor. Pai, nessa noite eu te peço, para a glória do teu nome, pelo poder do Espírito Santo, que essa palavra, Senhor, faça o efeito necessário na vida de cada um. E cada um, Pai amado, que é responsável por si mesmo, pare de atribuir aos outros, ó Pai, os seus infortúnios, a responsabilidade dos seus infortúnios, Senhor, e chame para si a responsabilidade e determine que a partir de hoje será diferente, Senhor. Deus, nós declaramos diante de Ti que nós vamos colocar a nossa vida em ordem, nós vamos pagar, Pai, aquilo que está, aquela dívida, Senhor amado, que está roubando o nosso sono. Nós vamos, ó Pai, liberar o perdão para aquele, Pai, que nós precisamos liberar o perdão, assim como vamos pedir perdão para as pessoas que nós magoamos, meu Senhor. Isso está causando um dano no mundo espiritual.
Deus amado, nós propomos diante de Ti nesta noite, nos dedicarmos verdadeiramente, Senhor, gastarmos tempo, Pai, fazemos o nosso melhor com as pequenas coisas que vierem às nossas mãos, porque o Senhor só dará coisas grandes na mão daquele que é fiel nas coisas pequenas e simples, meu Senhor, porque cada prova, cada trabalho, cada tarefa é uma oportunidade que nós temos de crescer um pouco mais na Tua presença. Pai, toma essa igreja em Tuas mãos, toma essa comunidade em Tuas mãos, meu Senhor, que a partir de agora, Pai amado, a nossa mente mude, que a mente desse povo mude, Senhor amado, e as pessoas ao nosso redor vejam, Senhor amado, que o Teu Espírito Santo e a Tua palavra está causando um impacto em nossas vidas, e aonde nós estivermos, nós sejamos, ó Pai, causadores de mudança também, Senhor. Vem conosco para a nossa casa, Senhor, nos ajuda, Pai amado, a sermos bons pais, bons esposos, boas esposas, boas mães, ó Deus amado, bons profissionais, meu Senhor amado, de maneira que as pessoas, quando olharem para nós, quando viverem conosco, Senhor, glorifique o Teu nome, por causa, Pai, da nossa existência naquele lugar, Senhor. Deus abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus pequeninos, abençoa aqueles que estão escolhendo nesta noite, Senhor, mudar o procedimento, aqueles que estão decidindo nessa noite, Senhor, estão escolhendo nessa noite aceitar o bom conselho na Tua palavra e viver uma vida diferente para a glória do Teu nome. Deus, se o Senhor encontrou neste lugar, se o Senhor encontrou nessas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, Senhor amado, um coração voluntário, um coração aberto para fazer mudança, Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoá-los nessa hora e declarar mudança da parte do Senhor, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, crescimento familiar, paz dentro dos lares, ó Pai, crescimento no trabalho, prosperidade na sua vida cotidiana em todas as áreas, Senhor, porque o Senhor disse que veio para que tivéssemos vida e vida em abundância, e essa vida abundante começa hoje, começa com as nossas mudanças, para a honra e para a glória do Teu nome. Assim seja, Senhor, e eu abençoo o Teu povo com as Tuas ricas bênçãos e a Tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a igreja aplauda a Jesus.